Paz e graça, povo de Deus, aqui estamos mais uma vez. E eu reconheço que esse vídeo de agora vai mexer com alguns falsos profetas por aí, e eu não estou nem aí. Minha missão é transmitir as escrituras, falar a verdade bíblica. Martinho Lutero, ele escreveu uma frase que diz assim: a paz, se possível, mas a verdade acima de tudo. Também João Calvino, na época, ele escreveu uma frase que diz assim: um cachorro, ele late quando alguém vem atacar o seu dono. Eu seria um covarde, né, se visse o evangelho de Cristo sendo distorcido e eu ficasse calado. Então estamos vendo por aí atualmente, né, muitas pessoas podem dizer: esse vídeo é uma indireta. Bom, entenda como você quiser, se é indireta, se é... Eu só sei que é uma verdade bíblica que eu vou trazer. Quem vê anjos direto na igreja vai cair que nem uma carapuça em cima da sua cabeça, e eu não estou nem aí. A verdade libertará você, meu irmão. E é sobre a verdade que eu vou falar nessa manhã. Hoje em dia, muitas pessoas têm tido visões de anjos, né? Visão de supostos anjos na igreja com espada desembainhada, cortando o laço. Hoje em dia as pessoas têm visto anjos com bandeja na mão, dando bênção, né, no meio da igreja. As pessoas têm visto anjo ao redor das pessoas, cortando o laço da vida delas. E eu quero mostrar biblicamente que isso aí não passa de balela, não passa de ilusão, né? Eu quero mostrar biblicamente que esses anjos, que esses falsos profetas vêm nas igrejas, não se trata de anjos, se trata de demônios. Então, para mostrar essa grande verdade, eu não quero usar palavras humanas, pois qualquer argumento que nós formos fazer contra heresias, nós temos que mostrar a verdade bíblica, pois a verdade é que liberta. Então, se você, desde já digo isso a você, se você é de uma igreja onde o seu pastor vê anjos direto, com espada desembainhada, eu recomendo você, saia de tal igreja imediatamente. Se você frequenta uma igreja onde o pastor tem visão de anjo, direto, com bandeja na mão, com espada cortando laço, fuja. Salve sua vida enquanto há tempo. Amém? Então já quero entrar. Isso é um estudo que eu fiz, segundo a graça de Deus, lá em Pernambuco. Eu passei esse estudo lá, irmão, foi bênção do céu. As ovelhas que estavam lá puderam abrir os olhos e ver a grande realidade, né? Quando eu cheguei lá, alguns irmãos cria na visão de anjos, né? Na visão de anjos, com anjos com espada na mão, cortando o laço. Mas eu quero mostrar nessa oportunidade que essa história de anjos na igreja cortando o laço é tudo conversa. Amém? É tudo conversa. E se você quer aprender esse assunto, permaneça aqui, compartilhe essa live, né? Eu peço para compartilhar, não para ficar famoso, irmão. Eu peço para compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que vai ser passado aqui. Quem me conhece sabe que eu não me preocupo com fama. Até porque o lugar onde eu tô com a igreja é um lugar de anônimo. Só vem quem sabe. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, nós devemos entender que os anjos, eles não saem por aí à toa, né? Os anjos, eles não saem por aí por sair. Eles nunca estão apaisando, nunca estão por aí andando nas igrejas à toa. O primeiro fator que nós devemos entender é que o anjo, ele só é enviado com uma missão, né? Com uma missão. Então, o propósito de Deus, né? O propósito de Deus na época era o que levava a Deus a enviar determinados anjos para determinados lugares. Atualmente, como eu falei no início, os pregadores atuais têm visto anjo constantemente. E eles variam. É anjo com espada desembainhada, de fogo, né? De fogo. É anjo com bandeja na mão.
Então quero mostrar para você que, primeiro, não existe essa de anjo com espada desembainhada de fogo na Bíblia. Qualquer pregador que disser para você que viu um anjo com espada desembainhada de fogo, ele está mentindo. Por quê? A Bíblia, em nenhuma hipótese, ela vai dizer que apareceu um anjo com espada desembainhada de fogo. Para que é? Eu quero dizer para você, ovelha de Cristo, que está me ouvindo nessa oportunidade. Os falsos pregadores hoje, eles não se contentam apenas em trazer um falso aparecimento de um anjo na igreja. Eles ainda colocam que o anjo está com a espada desembainhada e a espada de fogo. Então quero dizer para você, se qualquer pastor, se qualquer pregador disser para você no momento que você estiver na igreja que está vendo um anjo com espada desembainhada de fogo, fuja daí. Fuja daí imediatamente, pois não provém das Escrituras. Nenhum anjo na Bíblia apareceu com a espada desembainhada de fogo. Pelo contrário, a espada era apenas desembainhada. Amém? Então, fica aqui a primeira hipótese. Então, vamos ver nas Escrituras o que é que a Bíblia nos ensina sobre esse anjo com a espada desembainhada. Eu posso aqui citar a primeira parte em Êxodo. Estou aqui com a Bíblia e quero examiná-la. Vamos lá? Se você tiver com a Bíblia aí, ou se você tiver com caneta ou papel, recomendo você marcar tudo que eu vou falar aqui, porque é de grande importância. Êxodo, capítulo de número 12. Amém? Êxodo, capítulo 12, verso 23, que diz assim, irmão. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue nas vergas da porta e nas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para os ferir ou para vos ferir. Quem era esse destruidor aqui? Quem era esse destruidor? Você pode pesquisar. Esse destruidor aqui de Êxodo capítulo 12, verso 23, é um anjo da morte que Deus enviaria para matar os primogênitos da terra do Egito. Né? Então, vejamos só. A primeira hipótese, né? A primeira hipótese que nós temos aqui é que esse anjo destruidor, né? Esse destruidor aqui trata-se de um anjo, né? E você vê que Deus ele enviou esse anjo, né, para a terra do Egito para matar os primogênitos que ali estavam. E você vê que essa aqui foi a última praga, né? Digamos assim. Quando falo de praga, fala sobre a morte dos primogênitos que ali estavam, né? Foi a última praga. E essa última praga trouxe a libertação de Israel dali do Egito. Então esse destruidor aqui é um anjo. Então nós devemos entender que todas as vezes que esse anjo ele apareceu na Bíblia, não foi para cortar laços, como esses falsos profetas dizem, não foi para abençoar, pelo contrário, todas as vezes que esse tipo de anjo apareceu, foi para matar, né? E uma coisa interessante, eu quero mostrar outra vez que esse anjo ele aparece, outra vez. E é importante você estar com a Bíblia em mão. Quero aqui abrir em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24. Se você está com a Bíblia aí, meu irmão, acompanhe porque é importante. Para depois você não dizer, conversa dele. Amém? 2 Samuel, capítulo 24, verso 15 adiante, que diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Beceba morreram 70.000 homens ao povo, seguindo, estando, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para o destruir. Arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira e a ruína o jubiceu. Vendo Davi o anjo que o feria o povo, falou o Senhor e disse: Eu é que pequei.
Eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Note aqui que o mesmo anjo que foi enviado para matar em Êxodo capítulo 12, verso 23, é o mesmo anjo que foi enviado aqui para destruir, ou seja, para matar, em 2 Samuel capítulo 24, verso do 15 ao 17. Trata-se do mesmo anjo. Então eu quero deixar bem claro, todas as vezes que um anjo apareceu na Bíblia, nunca foi para parizar, nunca foi para andar, simplesmente para caminhar. Eles sempre eram enviados com uma missão. Eu quero que você entenda o primeiro ponto, né? Seguindo, vejamos aqui outra parte que esse anjo ele foi enviado. Outra parte que esse anjo foi enviado. Vamos aqui para, ainda no Antigo Testamento, Segunda Reis, quero que você abra a sua Bíblia em Segunda Reis, capítulo 19, versículo 35 e 36. Veja, o mesmo anjo que apareceu em Êxodo 12, 23, é o mesmo anjo que apareceu em 2 Samuel 24, do 15 ao 17, e agora é o mesmo anjo que aparece em 2 Reis 19, verso 35 e 36. Vamos examinar. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O verso 36. Retirou-se, pois, Sinaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. O mesmo anjo que apareceu nesses capítulos que eu lhe mostrei, é o mesmo anjo daqui. E o interessante é que nós vamos falar, pastor, é o mesmo anjo. Sim, mas daí? Cadê a espada desembainhada? Eu quero lhe mostrar novamente, o anjo aparecendo, e não com a espada desembainhada de fogo, como esses falsos profetas dizem, né? É necessário nós entendermos isso. Nunca um anjo na Bíblia apareceu só por aparecer. Nunca um anjo apareceu na Bíblia só para caminhar. Não, ele era sempre enviado com uma missão. E eu quero mostrar para você que esse anjo com espada desembainhada, ele não é para cortar laços, como esses falsos profetas dizem. E digo isso sem medo de afirmar. Falsos profetas que dizem que vem anjos na igreja com espada desembainhada cortando laço. Eu quero mostrar biblicamente que esse anjo ele não era enviado para cortar laços, como esses miseráveis falsos profetas anunciam para as pobres ovelhas de Cristo, cegas por não entender o evangelho da graça. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Números, antes de Deuteronômio, Números capítulo 23, partindo do versículo 21 adiante. Amém? Perdão. Números capítulo 23 ou 22, versículo do 21 adiante. Perdão. Diz assim: Então Balaão se levantou pela manhã e abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E acendeu-se a ira do Senhor por ele e foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Olha, primeiro nós temos que entender isso. Por adversário. Seguindo, ora, Balaão ia caminhando, montando em sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a espada desembainhada. O vídeo pausado aqui. Deixa eu botar aqui no silencioso. Foi pausado aqui o vídeo.
ligaram para mim, mas enfim. Note aqui no versículo, em Números 22, versículo 22, que o anjo ele foi enviado, né, como adversário de Balaão. Não foi para abençoar não, não foi para abençoar não, de hipótese alguma. E você vai notar no versículo 23 que o anjo estava com a espada desembainhada na mão. Uma espada desembainhada. Note que não era uma espada desembainhada de fogo, como esses miseráveis falsos profetas pronunciam nas igrejas. Não era uma espada desembainhada de fogo, né? Então eu quero dizer mais uma vez, quando você estiver numa igreja, meu irmão, que um falso profeta disser que está vendo um anjo com espada desembainhada de fogo, corra daí. Esse camarada não merece título de pregador, nem muito menos de pastor, seja lá qual posição eclesiástica determinaram para esse cara. Mas, infelizmente, essa é a verdade. O anjo estava com a espada desembainhada, mas não era de fogo. E o interessante é que vai seguindo. Vou pular aqui alguns versículos. Versículo 27, que diz assim: vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara, né? Então o Senhor fez falar a jumenta, e a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tireira eu a espada da mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta: porventura não sou eu tua jumenta? Em toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Respondeu: não. Agora vem o versículo 31, que é o versículo chave aqui. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Agora vamos ver aqui o que foi que o anjo disse para ele. Preste atenção. Então o anjo do Senhor lhe disse: por 3 vezes espancaste a jumenta. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela tinha deixado com vida. O interessante é que Balaão, aqui ele não estava obedecendo a Cristo, obedecendo a Deus. E o interessante é que o anjo ele sai com a espada desembainhada para matá-lo. Então, o interessante é que esse anjo que tem a espada desembainhada na mão, ele não vem para abençoar, ele não vem para cortar laço. Você pode dizer: pastor, mas infelizmente na Bíblia, todas as vezes que aparece esse anjo com a espada desembainhada na mão, é para abençoar? A resposta que eu dou: não é para abençoar. Você pode dizer: mas pastor, esse anjo que aparece com espada desembainhada na Bíblia, ele é para cortar laços? Eu respondo: não é para cortar laços. Pastor, você pode dizer: mas pastor, esse anjo com espada desembainhada, para que ele vem na Bíblia? Qual era a função dele? Irmão, a função desse anjo com a espada desembainhada na Bíblia era para matar. Então, infelizmente, você está numa igreja que o pastor disse que está vendo o anjo com a espada desembainhada. Está vendo o anjo com a espada desembainhada na mão, cortando laço. É uma falsa visão tão miserável. Tão fraca de conteúdo bíblico, que ele inventa, né? Por exemplo, eu posso estar numa igreja pregando, né? E eu posso simular, né? Irmão, eis que estou vendo um anjo aqui nessa noite, ele está com a espada desembainhada, passando aqui no meio da igreja, cortando o laço. O povo vai dar glória. Afinal, ninguém está vendo, mas o falso profeta, entre aspas, ele está vendo o suposto anjo. E o interessante quero que você entenda, todas as vezes que esse anjo apareceu, não foi para abençoar e nem para cortar laço. Todas as vezes que ele apareceu, foi para matar. Então, desde já, quero dizer para você mais uma vez, se você está em uma igreja assim,
eu recomendo, saia dela imediatamente. Procure uma igreja bíblica para que você possa permanecer até o arrebatamento da igreja. Agora, se você está nessa igreja, ou se você está em qualquer igreja onde o pregador diz que está vendo um anjo com espada desembainhada na mão, você tem por direito de chegar para tal pregador e dizer: pregador ou pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele vai dizer: pode fazer, irmão, pode fazer, irmão. Você deve perguntar: quem de nós aqui na igreja vai morrer? Ele vai se assustar: só está repreendido, minha irmã, que negócio é esse? Oxe, que morrer que nada, rapaz, está repreendido. Aí você vai explicar biblicamente: não, porque o Senhor disse que viu um anjo com a espada desembainhada na mão aqui na igreja, uma espada desembainhada de fogo aqui na igreja cortando laços. E eu estudei a Bíblia, estudei as Escrituras e vi que esse anjo, ele não era enviado para cortar laços. Todas as vezes que esse anjo era enviado era para matar. Então, quero saber nessa noite quem de nós aqui na igreja vai morrer. Você vai ver o pregador, ele inventar mais heresia. Não, irmão, foi uma visão que Deus me deu. Se você não acreditar, é com você e Deus. E eu não tenho direito de acreditar na sua visão, não, miserável, falso profeta. Eu não tenho obrigação em acreditar na sua falsa visão, na sua falsa ilusão criada diretamente do inferno para sua mente. Essa distorção bíblica. Você dizer que anjo com espada desembainhada na mão, cortando laço, eu pergunto a você: e Satanás agora está trabalhando em fábrica de crochê? Satanás agora está trabalhando em crochê, em fábrica de laço, para botar laço na igreja? Para botar laços em uma vida? Ô meu irmão, pelo amor de Deus, sei que Paulo falou para Timóteo, quando ele explicou lá, para que os obreiros não fossem novos na fé, para que não caíssem nos laços do diabo. Ali, quando fala de laços, fala sobre prisão. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Satanás, ele não trabalha fazendo laços na vida das pessoas, não. Interessante é que os laços do diabo para prender. Para prender. Paulo deixa bem claro isso lá, na sua carta a Timóteo. Mas é uma prisão. Aí os falsos pregadores, eles dizem que estão vendo o anjo com espada desembainhada, cortando laços dentro da igreja. Eu pergunto: então toda a igreja ela está presa? Toda a igreja ela está aprisionada? Toda a igreja Ô meu irmão, isso é tão incoerente com as escrituras que não dá nem pra gente tentar decifrar essa falsa profecia, essa falsa visão desses camaradas. Então eu digo para você: se você está numa igreja dessa, pergunte a tal pastor ou tal pregador quem é que vai morrer, porque todas as vezes que esse anjo apareceu foi para matar. Foi para matar, não foi para abençoar não, irmão. Nós temos que ter isso em mente. Temos que ter isso em mente. E não era espada desembainhada de fogo, era apenas uma espada desembainhada. Esses falsos profetas miseráveis, picaretas da fé, vendedores do evangelho, distorcedores da mensagem da cruz, anunciam essa falsa ilusão para você. Porque eles dizem que vem bola de fogo na igreja. Isso é tão miserável, isso aí é uma visão tão egoísta, tão longe das escrituras, que nenhum profeta se teve a ousadia de pronunciar tais palavras que tais falsos profetas têm pronunciado em nossos dias. Então eu digo para você, eles não se contentam apenas em falar que viram um anjo com a espada desembainhada de fogo. Eles ainda acrescentam mais. Eles dizem: não, eis que vejo um anjo com uma bandeja na mão, levando bênção para a igreja. Levando bênção para a igreja. Eu quero dizer para você, na Bíblia não existe esse anjo com bandeja na mão. Amém? Não existe esse anjo com bandeja na mão para servir assim. Aí os falsos profetas podem dizer: ah, pastor, agora eu lhe peguei. E Jesus, lá em Mateus 4,11, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Bom, a Bíblia não vai dizer se eles tinham bandeja ou se não tinha. Vieram e o serviram.
Aí eles podem usar isso aqui para tentar distorcer e dizer, não, os anjos eles realmente servem. Então quero mostrar para você que os anjos eles não servem comida em bandeja, nem trazem bênção em bandeja. E mais uma vez eu digo, se você está em uma igreja aonde o pastor, o pregadora disser que está vendo um anjo com espada desembainhada de fogo, fuja daí. Se desligue de tal igreja imediatamente e procure uma igreja bíblica. E afirmo, se você estiver numa igreja onde o pastor, o pregador, seja lá quem for, disser que está vendo um anjo com bandeja na mão, eu quero dizer para você imediatamente, saia daí. E se o pastor perguntar, você diga, seja sincero. Olha, pastor, eu estou saindo daqui porque você está distorcendo as escrituras. E ele vai dizer, em qual sentido? Você vai ter que dizer, o senhor está vendo um anjo com espada desembainhada de fogo aqui, cortando o laço. Isso é mentira. Todas as vezes que esse anjo apareceu foi para matar. E você vai mostrar os textos bíblicos. Se ele disser, meu irmão, por isso, é uma visão minha, você vai querer debater com a visão que Deus me deu, você vai dizer, isso não é visão de Deus, isso é visão do diabo. Se ele dizer, e por que isso? Não, porque o senhor está vendo anjos com bandeja na mão aqui, dando bênção ao povo. Isso aí é uma distorção bíblica, isso é uma heresia, isso é uma heresia. Amém? Então, meu irmão, saia dessas igrejas. Eu recomendo você, saia, eu não tenho medo de dizer. Esses camaradas se pocam comigo, eles ficam bravos comigo, né? Mas eu quero dizer para você, saia dessas igrejas, saia. Não estou chamando você para vir para aqui, para mim, não, pelo contrário. Procure uma igreja bíblica, né? Procure uma igreja bíblica. Aqui nós pregamos o evangelho, não temos essas visões de picaretagens que esses falsos profetas têm, né? Não estou puxando o saco para o meu lado, né? Quero dizer para você, existem várias igrejas bíblicas aqui no estado de Alagoas. Existe sim, existem homens que pregam o evangelho fora dessas visões picaretas de ver anjos com bandeja na mão, anjos com espada desembainhada. Há igrejas sérias que pregam ainda o evangelho genuíno. Não estou querendo puxar saco para o meu lado dizendo, irmão, deixe sua igreja e venha para a minha. Não, pelo contrário, não quero que você entenda isso, amém? Estou dizendo apenas a você. Antigamente nós podíamos dizer assim, saia dessa igreja, ou melhor, procure uma igreja mais próxima de sua casa. Antigamente nós poderíamos dizer assim, os pregadores eles pregavam a Bíblia. Mas hoje, na época que estamos vivendo, nós não podemos dizer mais isso, procure uma igreja próxima de sua casa. Hoje nós temos que dizer a seguinte expressão, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Procura uma igreja mais próxima da Bíblia. Então, você vai ver lá em 1 Reis, isso aqui que eu estou falando, você pode examinar aí na sua casa com a sua Bíblia aberta. Você vai ver que é Bíblia. Amém? Você vai pegar lá a sua Bíblia, abrir em 1 Reis, capítulo 19, verso do 5, 8, e você vai ver o anjo não levando para Elias a comida assim numa bandejinha, dizendo, tome Elias, coma aqui, toma a sua bênção. Não. Você vai ver o anjo dizendo, Elias, desperta aí, ó, coma aí. Tem pão e água aí para tu. Então o anjo trouxe pão e água. Interessante é que estava lá, ó. Não tava na bandejinha não, como esses miseráveis afirmam aí nas suas visões falsas, de distorção, bíblicas. Não estava numa bandejinha não, estava lá, ó. Pega aí, Elias, tá aí, ó. O próprio anjo disse, tá aí, Elias, come pão e água. Aí com isso nós vamos ver que Elias, né, ele recebeu essa comida, pois o profeta aqui estava em um processo depressivo. Isso aqui dá até um tema, né? A depressão do profeta. Se a graça de Deus me iluminar, mais uma vez eu irei trazer depois esse tema, o profeta depressivo, né? Falando sobre Elias. Então eu quero que você entenda, na Bíblia, meu irmão, na Bíblia não existe esse anjo com espada desembainhada de fogo. Não existe esse anjo com bandeja na mão. Isso aí é criação de picaretas do evangelho, distorcedores da mensagem da cruz, falsos profetas com a mente cheia de doutrinas criadas diretamente do inferno para a mente deles, geradas pelo seu pai, que é o diabo. Então quero dizer para você, irmão e irmã que está vendo esse vídeo, você pode dizer, mas nosso pastor está sendo tão arrogante, está sendo tão
tão duro em suas palavras, irmão. Eu tenho que ser assim mesmo. Quando se trata da verdade bíblica, nós não podemos passar a mão por cima disso aí, né? A mensagem do Evangelho é uma mensagem inegociável. A verdade bíblica é uma mensagem inegociável. Ela não pode ser comprada, nem pode ser vendida e nem pode muito menos ser distorcida. Então quero mostrar para você agora que todas as vezes que um anjo ele apareceu na Bíblia foi com uma missão. Amém? Aquilo que eu falei no começo do vídeo. E eu quero mostrar para você agora no Novo Testamento. Falei sobre o Antigo Testamento, mostrando algumas passagens, mostrando quem era esse anjo com a espada desembainhada, né, que não era um anjo para cortar laços, né? Note que é interessante você gravar isso na sua consciência. Todas as vezes que esse anjo com espada desembainhada, que não era espada desembainhada de fogo, todas as vezes que esse anjo com espada desembainhada apareceu, não foi para abençoar, não foi para cortar laços. Todas as vezes que esse anjo apareceu, foi para matar. E eu quero dizer para você, segundo esses miseráveis falsos profetas, picaretas da fé, vendedores do evangelho da cruz, todas as vezes que eles falam que o anjo está lá cortando laço, eles estão querendo dizer que o anjo está libertando, né, que o anjo está libertando a vida daquela pessoa. Aí eu pergunto para você, anjos não têm poder de libertar ninguém do pecado. Anjos não têm poder de mudar caráter de ninguém. Anjos não têm poder de trazer uma transformação a ponto de tal vida entrar em pleno estado de santificação. Anjos não têm tal poder. Pelo contrário, o único que pode libertar a vida se chama Jesus Cristo. Ele deixou bem claro isso em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E entenda, Jesus ele não disse que enviaria anjos para cortar laços na igreja, ou seja, para libertar vidas. Esse trabalho cabe unicamente a Cristo. Aí você pode dizer, e Pedro? O anjo não foi enviado para libertar Pedro? Irmão, entenda. Pedro ele estava preso em uma prisão literal, entre quatro paredes e uma grade na frente. Ali era uma prisão literal. E mais uma vez eu afirmo, o que foi que levou Pedro dali? Primeiro, os propósitos de Deus sobre a vida daquele homem. Ele envia o anjo liberta Pedro ali da prisão, e ele livre agora, ele sai para cumprir a sua missão e morrer como testemunha ocular de Cristo Jesus, nosso Senhor,